sou a senhorita Informação. Que bom te ver por aqui. Bom, hoje eu vou explicar para vocês por que que o nosso nariz entope quando a gente fica gripado, resfriado, com sinusite. Bom, gente, para a gente entender por que que o nosso nariz entope, e isso vai acontecer independente se for uma infecção das vias aéreas superiores ou inferiores, tá? É comum. E para a gente entender isso, é importante que a gente entenda um pouquinho a anatomia do nosso nariz. O nosso nariz, ele vai ser dividido em nariz externo, basicamente são as estruturas ósseas, cartilagem e pele, e a estrutura interna, né, do nariz, o nariz interno. Então, para a gente entender por que que o nosso nariz entope, a gente precisa entender as funções e a anatomia do nariz. Começando pelas funções, o nariz ele vai ser responsável por filtrar o ar respirado. E por que que ele precisa filtrar o ar? Porque quando ele filtra, ele consegue impedir a entrada de algumas substâncias nocivas, micro-organismos. Então, esse ar, quando ele entra aqui pelas narinas, ele precisa ser filtrado e ele também precisa ser umidificado. Por que que ele precisa ser umidificado? Porque imagina que a gente respira um ar muito gelado, a gente está lá no meio do Polo Norte e a gente respira aquele ar. Imagina esse ar gelado entrar no nosso corpo, que tem a temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius, a temperatura interna. Isso seria um choque térmico, né, interno. Então, a gente precisa garantir que o ar respirado vai entrar para as nossas vias aéreas numa temperatura muito parecida com a temperatura interna do nosso organismo. Para isso, então, a gente vai ter várias estruturas que vão ter essa função. Bom, então vamos lá. O nariz interno, ele vai ter aqui narinas, né? Pelos. E aí a gente vai ter mais para trás septo, direito e esquerdo, coanas nasais e aqui chegamos nas conchas. Aqui as coanas não dá para ver, teria que ser um outro corte, tá? Um outro corte aqui anatômico, mas a gente consegue ver as conchas, que é o que a gente precisa focar hoje. As conchas vão ter uma função muito importante nessa fisiologia do nariz entupido. Então vamos lá. A gente vai ter a concha nasal superior, um meato, pense que meato significa o quê? O meio, dividir. Então, entre as conchas, você vai ter o quê? Meatos. Então, você vai ter a concha superior, meato superior. Concha mediana, meato mediano, ou médio. E concha inferior, meato inferior. E aí, também é importante que a gente entenda que a gente vai ter glândulas aqui que vão produzir um muco. E esse muco, ele é fisiológico, ele já está no nosso organismo, quer a gente esteja doente ou não. E ele também vai ter um papel muito fundamental naquelas funções que eu falei com vocês, de filtrar, umidificar o ar e impedir a passagem de substâncias que possam ser nocivas, que possam ser patógenos e originar uma doença. Então, a gente tem essas glândulas aqui e vejam que as glândulas estão diretamente ligadas às conchas nasais. Tá vendo aqui que as secreções, elas vão justamente para as conchas nasais. E aí, o que que vai acontecer? Elas escorrem, né, para as conchas. O que que vai acontecer? Quando o micro-organismo entra, ele vai entrar pela narina e a gente vai ter o segurança da festa, aquele que vai falar, uai, você não é bem-vindo aqui, vai tentar barrar a entrada. E o que que é isso? Os pelos. Eles podem não ser, assim, bonitos, né? A gente não gosta de ter pelinho no nariz, às vezes eles saem ali pela narina, mas eles são fundamentais para fazer esse primeiro filtro. O micro-organismo ele pode continuar aqui percorrendo o caminho para dentro aqui no nariz interno, a caminho da via aérea, né? Então, quando ele passa aqui do pelo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aquele muco que eu comentei com vocês, que vai ser secretado nas conchas, justamente para evitar que ele passe das conchas e continue seguindo aí o seu caminho para as vias aéreas. E aí, esse muco, ele vai tentar evitar a passagem, né? Como eu falei para vocês, o fato dele ser espesso vai fazer com que o micro-organismo tenha mais dificuldade de se locomover. E a gente vai ter cílios também, que são micropelinhos, microestruturas que vão tentar barrar a passagem. Pois bem, o muco que foi produzido, quando a gente tem uma infecção,
essas glândulas vão ser estimuladas. Essas glândulas aqui de produção do muco serão estimuladas a produzir ainda mais muco. Por quê? Esse muco ele tenta impedir a passagem. Então, a gente precisa que esse muco seja produzido muito mais. Se em condições normais a gente produz 2 litros de muco, imagine só quando a gente tem a sinalização de uma infecção, da entrada de um organismo potencialmente perigoso para o nosso corpo, para a nossa homeostasia. Então, a gente vai ter o início de uma secreção excessiva de muco. Juntamente com isso, a gente vai ter a sinalização do corpo para reagir, e ele reage com sinais flogísticos, né? Um dos principais sinais flogísticos, ou seja, sinais de uma inflamação, é o edema. E o que é que vai ficar edemaciado? As conchas nasais. As conchas nasais vão ficar edemaciadas, elas vão inchar. E por que elas vão inchar? Para impedir também mecanicamente a passagem desse micro-organismo. Então, imaginem só que você está tomando um milkshake. Não é muito mais fácil você tomar um milkshake com canudo grosso? Se você tenta diminuir o calibre desse canudo, pegar um canudinho bem fininho para tomar um milkshake, você vai conseguir tomar? Pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Então, o nosso organismo faz esse processo. Incha as nossas conchas nasais e secreta muito muco. Então, a gente vai ter um ambiente muito viscoso e com a passagem muito pequena para esse micro-organismo atravessar e seguir seu caminho para as vias aéreas. Então, é por isso que a maioria das nossas infecções, elas são das vias aéreas superiores, ou seja, até a laringe, e daí para baixo é que elas viram assim, uma pneumonia, que são aí das vias aéreas inferiores. Nosso micro-organismo tenta reagir dessa forma. Beleza, e o que é que vai acontecer? A gente está com as conchas edemaciadas e muito muco. Essas conchas edemaciadas, elas vão gerar uma pressão no rosto. E isso vai fazer com que os nossos seios aqui, paranasais, a gente tem estruturas, cavidades ósseas em toda a nossa face, chamadas de seios paranasais. Então, a gente tem os seios frontais, que estão aqui na testa, né? Aqui perto do nariz e dos olhos, e aqui nas bochechas. Vocês estão vendo aqui, então, o número 1 aqui, seios frontais. Número 2, seios etmoidais. Número 3, seios esfenoidais. E número 4, seios maxilares. Esses seios, eles são cavidades. Então, essas cavidades, elas serão preenchidas por muco. Imagine só esses seios paranasais que antes estavam vazios, pois são cavidades, cheios de muco, que não tem saída, eles não descem porque está muito viscoso. Você vai começar a sentir alguns sintomas, além dos que já foram ocasionados pela inflamação, né? Como a febre e tudo mais. O que você vai sentir? Você vai sentir pressão na testa, você vai sentir dor de cabeça muito localizada na testa, perto dos olhos ou atrás dos olhos, perto do nariz. Isso porque os seus seios paranasais estão lotados daquele muco que está sendo hipersecretado. E um outro aspecto que é importante é que, anatomicamente, vejam bem que a gente tem as conchas que estão bem edemaciadas e estão pressionando os seios, além deles também estarem cheios, tá vendo que tem aberturas aqui? Então, eles estão cheios aqui de muco e esse muco não está sendo drenado. Olhe aqui onde está a nossa abertura aqui, o ósteo da tuba auditiva. Ele está anatomicamente muito, muito perto de uma das conchas, de duas das conchas, na verdade, a inferior e a média. Então, imaginem que essa concha que está inchada, vascularizada, ela vai pressionar o ósteo da tuba auditiva. E é por isso que a gente sente, quando está gripado, não é só o nariz entupido, a gente sente dor de ouvido e dor de cabeça. Isso se explica pela proximidade anatômica e pelo edema e pelo fato dos nossos meatos aqui, meatos não, o fato dos seios paranasais estarem cheios de muco que não está sendo drenado. Por isso que é muito importante fazer a lavagem do nariz, quando você está com o nariz entupido. Se ela fizer a lavagem
Com soro fisiológico, você consegue drenar um pouco desse muco que está ali acumulado nos seios e você consegue também manter hidratada a sua mucosa nasal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, só me perguntar. Essa aqui foi a referência que eu usei basicamente para fazer essa explicação. E se você curtiu, compartilha, envia para os amigos, deixa salvo aí e qualquer coisa é só me perguntar. Tchau!